Bom, então, mostrando aqui no livro, vocês percebem que geralmente você vai ter aberturas retangulares, né? É o caso mais simples. Lamentavelmente, como as coordenadas são esféricas, a gente vai ter que ter um certo trabalho para para fazer a integração, né? Então aqui, ó, o livro já mastiga para você as três condições. Você percebe que, em geral, você vai estar aqui, ó. Você vai estar com a sua abertura ao longo do plano Z, ao longo do plano XY, aqui, ó, XY, e a sua abertura anormal, né? A normal vai ser o Z, como você está vendo. Mas existem os três outros casos aqui que você está vendo. Esses casos vão resultar nas seguintes expressões aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é o KR que nós vimos anteriormente em rede, vai resultar esse negócio. Vão resultar essas expressões. Então, a equação 12C, que é inclusive o exemplo que nós vamos ver a seguir, a integral lá em cima na exponencial vai ter esse termo aqui, x' seno θ cosseno φ, y' seno θ seno φ. Isso aqui não é nada mais, nada menos, né, do que esse termo aqui, onde que as expressões x, y e z' diz respeito à source, ou seja, onde está a sua antena, onde está a sua corrente. Então, ó, esse aqui é o e sempre considerando, como ele está falando, né, o plano de terra infinito. Então essa aqui é a abertura típica, a abertura A ao longo dessa dimensão e B ao longo dessa dimensão. Eu já vou adiantando, nós já falamos sobre as antenas de fio, wire antenas, que já adiantando, vai existir uma relação de transformada de Fourier entre essas correntes, J ou M, e o campo distante. Então, se eu tenho uma função aqui nós estamos falando em 2D, né? Se nós temos uma função step, provavelmente os campos vão ser alguma coisa no formato sync, né? Já adiantando. Muito bem. Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui, eu estou mostrando no livro porque é mais fácil de fazer o desenho. Ele mostra que existe um campo nessas condições entre A e B, aqui, ó, exatamente o que ele está mostrando aqui em cima, exatamente o que ele mostra aqui em cima, e é um campo constante ao longo do EY, ou seja, onde é que está o Y aqui? O nosso campo, desenhando em azul, ele está assim. Ao longo desse buraco aqui, de novo, num plano de terra infinito, eu tenho um campo constante. Também adiantando um pouco, esse negócio aqui é mais ou menos como se você tivesse um buraco. É como se você tivesse um anteparo infinito e aqui você tem o seu buraco A, que é o lado maior aqui, e B aqui. E aqui do outro lado, isso aqui é infinito, né? Esse metal aqui é infinito. E do outro lado você tivesse uma onda plana, né? Uma onda eletromagnética plana, que vem do infinito. Isso daria esse problema. Se você for analisar, isso aqui não é nada mais, nada menos, né, do que o que você via lá em ótica dos anteparos. Lembram disso? Qual que era a difração do buraquinho, aquela coisa toda. Bom, então, você faz aqui, ó, seguindo adiante, você monta, então, a corrente de substituição, que vai aparecer aqui, ó, 2, E0, AX. Esse AX não é nada mais do que AY escalar com AZ, tem um menos aqui, né? Se você fizer isso na calculadora, você vai chegar, vai acabar dando mais AX. E você enfia isso, você coloca isso nessa integral aqui. Bom, essa integral tem esse termo aqui, ó, que é
Exatamente esse negócio aqui, né? Porque ele está ao longo do plano XY. Né? Isso aqui eu mostrando parece um negócio complicado, você tem que resolver uma, duas vezes, depois você vai ver que é sempre a mesma coisa, é um negócio bem simples. Então só estou dando mais ou menos o caminho das pedras. E você vai ter aqui o Lθ. Por que apareceu só o Lθ? Apareceu só o Lθ pelo seguinte, porque olha aqui, ó, Lθ e Lφ. O que eu tenho lá? Nós temos, ó, percebe aqui, nós temos só o mx, é só o que nós possuímos aqui, ó. Percebe? Nós temos só o mx. Se nós temos só o mx, nós temos só esse termo e esse termo. Eu estou na tabela 12 aqui, ó. Então, vai aparecer só o Lθ e o Lφ. Isso aqui depende só de J, que nós não temos. Nós temos só o campo magnético, a corrente magnética mx. Então, vai sobrar só esse Lθ e Lφ. Esse Lθ e Lφ, ele está mostrando aqui o Lφ, você resolve essa equação, essa integral, que é o mais difícil. E ele comenta aqui, né? O problema, muita coisa sai para fora da integral, por exemplo, todos esses senos aqui, eles não dependem de x e nem de y, mas ele usa essa integral aqui indefinida para você resolver o problema. E aí você chega nesse Lθ aqui, a mesma integral se resolve, você chega no Lφ. Bom, a integral não é difícil resolver, uma vez que você conheça esse negócio aqui, não é complicado, mas é você ser organizado e não se perder nas contas. O que é interessante mostrar, uma vez que você tenha essa integral, né, você achou o Lθ e o Lφ. Do Lθ ao Lφ, ele tem esse x que eu vou repetir aqui, que é Ka2 seno θ cosseno φ, e ele tem esse y grandão, que é outra variável, que é o Kb2 seno θ seno φ. Você percebe que eu tenho aqui, ó, o x depende do A e o y depende do B. Né? O x depende do A e o y depende do B, porque a estrutura é assim, né? É A e B, sendo que o B está ao longo do Y e o A está ao longo do X. Então, ó, o B está ao longo do Y, aliás, aqui é X e aqui é Y. Então, faz sentido, o B está ao longo do Y e o A está ao longo do X. Com isso, você simplesmente escreve os campos que eu vou colocar aqui. E de θ é J, como eu falei, aí uma vez que você resolver a integral é fácil. JABK E0 E na menos JKR, que nunca pode faltar, 2πr. E aqui vai aparecer um seno de φ e vai aparecer seno do x sobre x, seno do y sobre y. E vai aparecer também uma outra componente, e de φ, JABK, E0, E na menos JKR, sobre 2πr, um parênteses, aqui vai ser cosseno θ, cosseno φ, seno de x sobre x, seno de y sobre y. Como nós estamos falando de uma onda TM, porque nós estamos no far field, a gente não precisa escrever nem o h de φ, nem o h de θ. Eles simplesmente vão ser esse e de θ sobre n e esse menos e de φ sobre n, né? Então, ó, essas expressões, tudo isso que a gente está falando só vale para o campo distante, e esse negócio aqui é só dividir pela impedância do meio, diferentemente do near field, como nós vimos anteriormente. Bom, essas expressões aqui, vamos analisar, né? Vamos analisar, como eu falei, é bom que você resolva sozinho isso. Eu falando assim fica um negócio complicado. O primeiro exemplo você vai levar, sei lá, uns 10, 15, 20 minutos. O segundo você vai levar metade do tempo. O terceiro, o quarto,
Se você for fazer exercício, você vai ver que é um negócio que sempre se repete. É só questão de colocar as pecinhas Lego no lugar, resolver a integral e você sempre vai chegar no mesmo ponto. Bom, vamos analisar essas equações aqui. Primeiro você percebe que o campo, ó, isso aqui é bacana, ele é proporcional à área. Quanto maior for a área da minha abertura, né, isso aqui é uma abertura, quanto maior for essa área, maior é o nível de campo. O que é consistente com o que a gente sabia lá dos anteparos. Se o seu anteparo for bem pequenininho, vai passar pouca luz. É uma coisa óbvia, né? É uma coisa óbvia. Tem aqui o E na menos JKR sobre R, que é característico, né, das nossas ondas no espaço, uma onda esférica, uma onda plana, né? Quando R tende a infinito, isso aí está dizendo que é uma onda plana, nós já falamos sobre isso. Como se trata em far field, ele cai com 1 sobre R. E aí aparecem aqui esses senos e cossenos aqui, que eles complicam, só dão um shape, mas o que é importante mesmo, que eu quero que você veja, é isso aqui, ó. Eu tenho uma função sinc, mas eu tenho uma função sinc em 2D, em x e y. Ou seja, isso aqui é em 1D, como se fosse uma caixinha, seria em 2D. O que vai dar esse negócio se eu for plotar essa onda? Essa expressão aqui. Vai dar isso aqui, ó. Vão dar esses gráficos aqui. Esse aqui, eu tenho um lado maior do que o outro, certo? Então isso aqui é um retângulo. E aqui eu tenho um quadrado, né? Os dois lados são iguais. O que você percebe? Isso não é nada mais, nada menos do que a minha sinc em x e uma sinc em y. Isso aqui é a mesma coisa, só que existe uma simetria na sua estrutura. Ou seja, isso, se você for fazer a transformada, na verdade é isso aqui, né? Uma caixinha, uma função caixinha, a transformada vai dar esse negócio. E se você for fazer a transformada de um retângulo, vai dar esse negócio aqui. Por que eu estou desenhando um retângulo aqui? Porque eu tinha campo constante na abertura. Por isso que se trata de um retângulo, certo? Então, percebe uma coisa, se eu fizer com que um lado aumente, vamos supor que eu fizer com que o lado aumente, no campo distante, o lado correspondente, a direção correspondente a esse lado maior vai ficar fina. Lembra quando nós mostramos o far field, que tinha na parte de redes, que o far field tinha um shape meio de hélice de ventilador? Vai ficar assim. Então, quanto maior for a sua abertura, maior vai ser, mais diretiva vai ser a sua antena. Isso lembra a propriedade aquela da transformada de Fourier, né? Propriedade da transformada de Fourier. Isso aqui, no domínio tempo, um pulso pequeno no domínio tempo, ele é largo no domínio frequência. Lembram disso? E se o pulso for largo no domínio tempo, no domínio frequência ele é magrinho. Quem é gordo num domínio é magro no outro e vice-versa. Isso é o que essas equações estão nos dizendo. E essas equações, essas figuras estão nos mostrando, se você tiver um pouco de boa memória aí, qual que era o shape que aparecia quando você fazia a difração? Não era um troço assim, ó. Não era um negócio assim que você desenhava lá quando fazia difração em física, o anteparo e tal? Pois bem, o que isso aqui é? É uma função sinc. Só que qual que é a diferença dessa função sinc de ótica do que a gente está vendo aqui na transformada de Fourier que nós estamos vendo aqui? Aqui eu estou vendo um campo que tem fase. Em ótica, como você enxerga amplitude, você sempre pega o campo e eleva ao quadrado. Então isso aqui na realidade é a sinc ao quadrado que você vê em ótica. Mas não se engane,
é a mesma curva que você viu aqui.